E aí, vamos nessa? Olá, bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Nós somos o Conselho de Quinta, mais uma vez aqui. Agora o que? Quinto episódio? Enquanto a gente ainda está contando, né? Daqui a pouco a gente para de contar, daqui a pouco a gente perde as contas. Lembrando que isso aqui é um podcast que fala de comunicação, empreendedorismo, do mundo profissional, só que do nosso jeitinho, né? Eu sou Pedro Brandão. Se apresenta, Vitão. Meus amigos, olá novamente. Estou o Vitor Paiva, advogado, empreendedor e aquele cara que vem aqui dar os conselhos na todas as quintas que não devem ser seguidos, né? Hoje a gente tem um convidado muito especial, vou passar a palavra para o Pedro para que ele possa apresentá-lo. É isso aí, o Vitão é aquele também que você questiona, né? Às vezes as coisas que fala, nem leve, não leve tudo a sério também. Lembrando que os vídeos vão... Os vídeos vão ao ar toda quinta-feira, às 20 horas, 8 da noite, no YouTube. Não deixe de se inscrever, de ativar o sininho para você não perder os novos episódios. Por enquanto, programa gravado. Daqui a pouco a gente começa a fazer live, então sempre, de fato, quinta-noite, ao vivo, a gente vai avisar antes. E não esquece também de seguir a gente no Instagram. O meu é @IAM Pedro Brandão. Vitão, @VictorHPaiva.adv. E óbvio, né, não deixa de entrar também lá no Instagram do Conselho de Quinta PDC. Hoje temos um convidado aqui ilustríssimo, né não, Vitão? Um menino bom, um menino responsável, menino de vó, é ou não é? Menino de ouro, né? Diriam. Menino de ouro, se derreter... Oh! Chocolate. É isso aí. A gente está falando do nosso querido amigo aqui, Leonardo Areba, advogado, mentor, empresário. O Léo é graduado, mestre e doutorando em Direito, sócio fundador da Areba Advocacia Estratégica e sócio fundador da mentoria Preceptum para desenvolvimento pessoal e formação empreendedora. Léo é formado em balé clássico, mentira, em violão clássico, eu já tinha feito essa piada nos bastidores. Apaixonado por empreendedorismo, filosofia e pela família, é casado com a querida Amanda e pai do Heitor e tutor do Balu. O que é o Balu? É um réptil, um cachorro, um gato? O que é o Balu, Léo? Cara, é um cachorro sem raça definida, um vira-latinha caramelo. É o Bob, é o famoso Bob. Exatamente, um resgatado, um maravilhoso, um maluco, intimamente aqui chamado de Baluco. Então, cara, encaixou bem aqui na família. Show de bola, legal. Isso é possível. E muito obrigado aí, cara, Pedro, Vitor, pelo convite. É uma satisfação estar aqui nessa gravação aqui, poxa. Já estou acompanhando desde o início, desde os primeiros vídeos. A proposta é muito boa e, claro, gosto muito de vocês aí, então é uma oportunidade da gente unir. Que fofo. Ele é muito fofo, cara. Ele é muito fofo. É isso que eu tô falando. Menino de ouro, cara. Coração aberto aqui. Coração aberto. É isso. E, porra, bom demais, vamos pra cima, bora falar aí, bora tensionar, bora trocar ideia, explorar, que é pra isso que estamos aí. É isso, a ideia aqui, Léo, é uma resenha, né? Vamos conversar, vamos bater papo, né? A gente não tem muito compromisso com a verdade, mentira, tem compromisso com a verdade, mas não com o politicamente correto, não com o jeitinho adocicado de falar. Vamos pra cima, meu irmão. A gente sempre tem um tema aqui, né? Todo episódio tem um tema. Estamos aqui em Copa do Mundo, né? Temático, eu com a minha camisa da Tailândia, que eu não sou otário de pagar 700 contra uma camisa da seleção brasileira, principalmente com a seleção do jeito que tá, né? Se fosse garantia de um Hexa, até iria. Agora, 700, 400 conto é foda pra sair. A gente perigou ontem, né? Mas graças a Deus deu tudo certo.
Então, como o tema é Copa do Mundo, mentira, não tem nada a ver, né? Não, tem a ver com Copa do Mundo. A gente tá falando da paixão brasileira, né? Vocês já ouviram isso alguma vez? A paixão brasileira, a paixão do brasileiro, e a gente bate no peito pra falar disso, né? A gente se orgulha muito disso. Agora, quando que isso, até onde isso é cultura, né? É simplesmente algo pra gente realmente bater no peito, se orgulhar, e que de fato é, né? A gente tá falando aqui da identidade brasileira, né? A paixão brasileira. Agora, quando isso deixa de ser cultura e vira fanatismo, e até onde isso pode ser problemático, né? Muitas vezes é problemático. A gente vai trazer alguns casos aqui também, né? Algumas situações, e a ideia é que a gente reflita, né? Que a gente debata aqui para talvez chegar numa conclusão, ou nem chegar em conclusão nenhuma, mas também para trazer alguma coisa para quem assiste a gente. Deixa aqui no teu comentário também se tem alguma reflexão, né? Alguma opinião a respeito disso. Coloca aqui nos comentários, sugira temas também, sugira isso mesmo, tá certo? Tá, né? Sugira temas para os próximos episódios aqui também, o que você quer ver a gente debater aqui no Conselho de Quinta, beleza? Vamos para cima, meu irmão. Quero saber, primeira coisa aqui, paixão brasileira é virtude? É virtude, ela é puramente cultura, ou ela é muitas vezes uma desculpa para essa falta de autocontrole público, ou do caos, ou da revolta social, do motim, né? Ou da... Vocês entenderam minha pergunta? Sim. Vamos lá, cara. Vou tecer alguns comentários e já quero até jogar o convidado no fogo aqui, tá? Então já se prepara aí, Léo. Eu tenho uma certa provocação para fazer, mas... Eu sinto que o brasileiro ele tem essa vertente, né? A gente gosta de fazer piadas com as coisas, a gente realmente é apaixonado pelas coisas e tudo mais, e a gente percebe isso. Eu acho que esse é o momento onde a gente mais percebe isso, na verdade. Tanto em processos eletivos, né, que a gente vai enfrentar esse ano, quanto em processo de Copa do Mundo e tudo mais, quando ali os nervos eles estão à flor da pele. Por exemplo, ontem a gente teve ali um primeiro tempo não tão interessante do Casimiro. Eu mesmo aqui em Brasília assistindo o jogo, fui um dos que xingou muito o Casimiro, né? Sai daí caixa d'água, tu já tá velho, não consegue correr daí para cima. Mas foi um processo em que alguns poucos minutos depois ele faz o gol de empate, e aí ele sai daquela posição de sofrer um hate imenso, né, de todo mundo que tá assistindo, para virar o herói em poucos segundos. Então isso é um pouco do brasileiro, né? A gente não é tão racional muitas vezes, a gente deixa o emocional tomar conta e tudo mais. Agora, com o advento aí da internet, né, eu sinto que a gente trouxe uma camada a mais de complexidade para essa conversa, e até isso que eu queria explorar um pouco com o Léo, né, trazendo o Léo também advogado, eu queria que ele trouxesse essa visão dele também, talvez fazendo um recorte jurídico disso, né? Mas o grande ponto hoje, Léo, é um ponto que eu reflito bastante, é o seguinte: esse é um perfil do brasileiro. Enquanto isso era feito no olho a olho, a gente tinha uma percepção específica. A partir do momento que a internet traz o véu do anonimato, isso se torna um pouco mais tóxico e um pouco mais complicado. Só que, ao mesmo tempo, na balança, a partir do momento que a gente pensa em um processo regulatório da internet, a gente caminha cada vez mais para uma castração de direitos de liberdade de expressão, propriamente dito. E eu queria entender, cara, como que tu analisa essa situação hoje, porque eu vejo como uma faca de dois gumes, de certa forma. Porque, por um lado, a gente tem realmente uma toxicidade muito grande, e de outro, qualquer movimento que a gente faz de certa forma, ali, né, tolindo a liberdade de expressão do povo. Qual que é a tua visão aí sobre isso? Pô, bom demais, cara. Excelente. Pergunta aí multidisciplinar, e vou fazer todas as considerações que eu me recordar aí da pergunta. Mas, cara, sim, hoje existe essa conversa muito relevante sobre a regulação. Existe essa questão... Eu tenho muitas críticas, né? Assim, eu acho que, primeiro que a internet para mim deu voz a um fenômeno que é o fenômeno das massas, né? É algo que eu tinha comentado com o Pedro numa ocasião anterior, que primeiro a internet viabiliza o anonimato, e segundo que ela une as massas. E a massa é um comportamento diferente da individual. Então, a massa não tem autonomia, a massa não tem opinião própria, é uma situação de pessoas que querem se reproduzir a opinião um do outro, formando um só organismo. Então, para gerar um senso de pertencimento, para
para entender que... cara, e tem uma aderência assim automática de que parece de que algo está sendo dito muitas vezes em volume e aquilo é o certo. Então, acontece esse fenômeno de massa de forma muito impressionante nas redes, com um brasileiro que eu vejo. E isso se alia também... Opa, tocou aqui o telefone conectado no computador. Mas isso se alia também com essa questão de que a massa ela não sente que ela precisa se capacitar para fazer nada, ela dá opinião sobre tudo e a opinião se basta por si só. Então, cara, a gente pega uma questão aí do futebol, o cara, ele às vezes nem acompanha futebol, ele não tem um investimento, ele não tem uma formação, não procura saber, e ele é o cara legítimo ali para... Ele tem todas as ferramentas na cabeça dele para dizer tudo, para ser o especialista, para dizer tudo o que tem que acontecer, para dar opiniões. E aí se alia essa paixão, essa intensidade, se confunde opinião com intensidade e com legitimidade para ofender, né? E num quesito de regulação jurídica, tem dois aspectos muito relevantes aí. Um é a questão desse anonimato, que é um objeto de regulação. Porque a regulação ela busca reforçar os mecanismos de rastreamento e de identificação do agente que está online, né? Então, às vezes, a pessoa tem que fazer um cadastro prévio, ele tem que se tornar disponível para se manifestar numa plataforma. Eu acho isso normal, porque tudo bem, você tem que cadastrar e, eventualmente, se alguém faz algum ilícito, tem que ser possível para a plataforma rastrear essa pessoa e aplicar o que for devido. Mas, cara, agora está nessa situação de você tem uma massa, ela se manifesta em sentido uniforme. Qualquer sentido divergente, mesmo que colocado de forma educada, articulada, ela já é objeto de ataque. E aí se mistura com essa questão de ser um hate, né, dessa cultura de cancelamento, e, cara, a pessoa confunde. Liberdade e regulação da rede não serve para impedir a pessoa de falar. Hoje, o mecanismo que já existe jurídico é punir a pessoa pelo ato que ela praticou, pela liberdade de expressão, assim, que ultrapassou o limite, para ser punida a posteriori, não regulado anteriormente. Né? Então, isso aí é a confusão. Então, cara, vira uma grande salada de ignorância, de falta de técnica e de movimento de massa. Porque a pessoa não tem critério jurídico para entender, ela mal lê alguma coisa e quer dizer, e quando outra pessoa discorda dela, quer tolher a liberdade da outra de se expressar. Sendo que existem mecanismos jurídicos para isso. Então, por exemplo, até comentando, né? Trazendo uma situação polêmica aqui. Quando o Charlie Kirk foi assassinado, né, ele foi assassinado no meio de uma universidade e levou uma bala no pescoço, né, uma cena visceral, uma desgraça. E, cara, teve pessoas comemorando, falando isso aí que tinha que acontecer. Então você vê primeiro esse movimento assustador da massa, de um endossando o outro, aliado com a perspectiva de anonimato. Então, assim, falou, agora responde pela apologia ali ao assassinato, ao homicídio, né, que a pessoa suscitou, mas ela teve a liberdade de falar. Então, é isso, a pessoa tem essa impressão de impunidade mesmo, né? Então, isso que eu ia te perguntar, Léo. Eu vou até acrescentar uma pergunta para você emendar essa resposta aí também. A gente está em 2026, né? Acho que durante muito tempo o brasileiro achou que de fato ele estaria escondido ali na internet, e a gente já viu vários casos de gente que acha que está escondida, que não vai ser pega, e acaba sendo pego. Você acha que ainda em 2026, depois de vários exemplos que a gente já teve, o brasileiro ele ainda acha que ele está escondido na internet? E outra coisa, você trouxe a história do Charlie Kirk. A gente está falando aqui da paixão brasileira, e aí eu vou acrescentar, vou emendar nessa pergunta. Você acha que essa coisa da paixão, né, de agir com base muito no emocional, que sim é uma característica nossa, né, é muito do brasileiro, é muito do latino, você acha que ela é só nossa,
Ou você acha que é uma coisa que está generalizada? Porque esse é um caso americano, né? Aconteceu nos Estados Unidos e a gente viu esse tipo de coisa acontecer lá. Você acha que essa paixão, ela brasileira, ela também acaba se estendendo a outros lugares? Cara, eu acho que assim, a paixão, eu até estava vendo a etimologia da palavra, que tem dois sentidos, tanto no sentido de a paixão de Cristo, que é o sofrimento de Cristo, como também a paixão ali romântica, né? E, cara, essa ênfase que existe a emoção sobre a razão ou como justificativa para tudo é algo contagioso, né? Então, eu acho que sim, essa ideia da prevalência da emoção sobre a razão é algo que contagia. Eu não sei em que medida o Brasil influencia diretamente isso, mas a gente vê um fenômeno de espelhamento ali, né, na cultura americana e na brasileira em muitos sentidos. Então aconteceu um espelhamento ali de discussões lá que refletiram aqui e de manifestações, né? Então, cara, mas essa questão da emoção, eu acho assim que, como eu disse, em nível filosófico, nenhum filósofo se utiliza da emoção como parâmetro de entendimento do mundo. Isso aí né, entendimento, e sem entendimento, como é que você vai se posicionar e agir no mundo, né? Eu acho assim bem precário, né? Bem problemático a gente bater no peito e falar que o que rege a gente é a emoção, né? O que assim, que é a paixão que define o Brasil. Eu acho que não tem uma ponderação aí, né? Claro, nós somos um povo afetuoso, mais do que muitas outras culturas, nós gostamos de ser mais expressivos, e isso é uma característica que é marcante mesmo. Mas, assim, cara, aí eu passo de novo a palavra para vocês. Vocês veem ali o exemplo, ontem a gente ganhou do Japão, né? Mas você vê ali o Carlo Ancelotti, né? Cara, o cara é um profissional. É um profissional que em nenhum momento... A chave ali do trabalho dele foi manter tranquilidade, deixar o emocional sob controle e fazer um trabalho muito inteligente e meticuloso sobre como organizar o campo, onde atacar, quais peças gerir. E, cara, ele soube medir, ele soube dosar na medida certa tudo que ele precisava ali para proporcionar aquele resultado, né? Então, enquanto isso, cara, o brasileiro bota o Endrick, faz isso, faz aquilo. Só que isso aí é o negócio da emoção, cara. Eles não percebem uma frieza, que o cara é um profissional, né? Sim. Eles não percebem e não conseguem fazer essa autoavaliação de, cara, eu até vi uns vídeos hoje falando, cara, eu teria tirado o Casemiro, eu teria feito isso, teria colocado aquilo, e é por isso que eu tô aqui acordando 6 horas para trabalhar hoje e que o cara tá lá, já venceu os 5 Champions League. É verdade. Mas Foi isso. Eu vi um meme hoje que tinha uma fila, né? Uma fila de pedido de desculpa pro Casemiro, né? Vocês viram isso? Teve. Era uma fila assim monumental. Como é que é? Você fez essa parada. O Cazé colocou, né? Cheio de likes e tudo mais. Agora, isso daí que tu trouxe, Léo, é uma parada muito maneira. Eu venho pensando sobre isso tá em algumas rodas, né, de debate que a gente faz, converso muito com a minha esposa sobre isso também. E eu sinto que, assim, essa é uma característica, né, do Brasil, que ela existe já há muito tempo, mas que ela, de certa forma, ela é potencializada nesse momento, porque a gente passa aí, efetivamente, por um período histórico onde as pessoas elas estão realmente mais dispostas a entrar em contradição, a serem intolerantes umas com as outras, né? Até há quem diga hoje que a gente já sai de uma percepção de pós-guerra, né? Pós-Segunda Guerra Mundial para pré-guerra, a gente vê ali conflitos no Oriente Médio, a gente vê uma crescente intolerância religiosa no continente europeu, os movimentos se dividindo cada vez mais ali também dentro dos Estados Unidos, né, e tudo mais. Então, assim, é um mundo que ele está mais intolerante.
As pessoas, elas estão mais dispostas a criticarem, a criarem o que você muito bem colocou e que a gente pode, de uma forma mais simples, eu acho que a internet ela possibilita a criação de mais bolhas. Dentro dessa bolha, a gente vai conversar sobre isso, e isso é uma verdade absoluta, e a gente vai usar dessa bolha para atacar outras bolhas e tudo mais, a gente vai criando, né, essas microcomunidades, e nem todas elas são, né, positivas e tudo mais. Então, assim, eu sinto que essa é uma característica do brasileiro, a gente que está dentro do escopo jurídico, a gente tem mais essa percepção, a gente sai ali do regime militar, vem a Constituição de 1988, que também é uma Constituição muito emocional, que a gente colocou ali muitos direitos, muitas previsões que elas não são sequer cumpridas, porque realmente é uma Constituição muito grande. O Brasil hoje, possivelmente, é um dos países que possuem mais leis federais no mundo, então a gente vai positivando tudo e tudo mais. Então, assim, eu sinto que talvez seja um momento para a gente interpretar, não o Brasil não tão somente de forma jurídica dentro dessa perspectiva, mas uma reinterpretação da própria cultura e posicionamento do brasileiro mesmo, sabe? Para que a gente talvez consiga permanecer com essa nossa visão, esse calor, essa emoção, que é uma característica brasileira, que é o que encanta o mundo, mas que a gente torne dela um adjetivo, e não uma característica negativa, né? O agir por impulso e tudo mais. Porque esse é o direcionamento do mundo a partir de agora. A tendência é que isso piore cada vez mais. E no Brasil a gente ainda corrobora com um processo político que ele quer a todo momento tolir as liberdades, é um processo que a gente sabe que tem muita corrupção e tudo mais. Então é muito difícil que a gente fale sobre isso, que a gente converse, sem que a gente faça uma reinterpretação cultural. Então eu acho muito legal quando tu traz isso, porque a gente entra também em uma questão mais filosófica da coisa, né? Porque eu penso muito no conceito ético. E a ética, ela passa ali pelo tempero, né? Uma pessoa temperada, que é o oposto daquele destempero, que é uma pessoa que age por impulso e tudo mais. E eu vejo o brasileiro muitas vezes nessa posição, nesse lugar. Cara, excelente. E, pô, algo que eu não comentei, mas que eu faço questão de comentar, é que hoje eu vivo como nunca vivi antes o cristianismo, né? Estudo muito a doutrina, e quando a gente fala de temperança, a gente está falando de virtude, né? E a gente está falando da formação moral do indivíduo, né? Onde que a gente vê hoje, cara, uma preocupação e uma progressão moral e ética do indivíduo na sociedade brasileira? Sim. Sabe? Não existe uma preocupação em empreender esforços para progredir moralmente. Então, assim, até o C.S. Lewis, que ele fez as Crônicas de Nárnia, ele fala que... e o Dostoiévski falou também que não existe um modelo de excelência humana tão otimizada como o cristianismo. Digamos que, beleza, você não precisa acreditar em Deus, mas siga o modelo. Sim. Um modelo de conduta humana ali. Cultive as virtudes. Cara, toda a inclinação de tudo que a gente faz que é voltada para o bem e para o positivo é vinculada à virtude. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, eu sou um homem da ciência, não da fé. Tomás de Aquino uniu ciência e fé, né? Então, a prudência é você unir a ciência e a fé. A própria prudência fala de tomar boas decisões, né? E não se deixar levar pela emoção. Então, hoje a gente vive eu acho que vive muito essa situação de se legitimar pelo sentimento. Eu me senti assim, então eu fiz. Eu fiz porque eu me senti assim. E eu acho que essa questão da paixão, que é muito focada na emoção, legitima as coisas feitas na base da emoção, ou justificam. Sim, acho que é um processo de glorificar algo que, na verdade, não é tão positivo assim, né? Porque quando a gente olha para tudo isso, a gente vai colocar dentro desse conceito ético, né, como a fé sendo a revelação e né, os nossos preceitos sendo a razão, uma não pode confrontar a outra e tudo mais, mas tudo isso leva a um homem com temperança, e a gente glorifica o oposto do que seria o ápice ali da percepção humana, né? Então isso é muito interessante. E não dá até para a gente entrar, isso foi muito bom a gente fazer esses apontamentos, porque até para a gente evoluir nessa conversa, é necessário que a gente entenda essa parte, né,
principiológica, cultural do brasileiro, onde que está realmente ali essa destemperância. E quando foi que essa política libertária, de certa forma, se a gente pode colocar assim, né, ela entrou em uma perspectiva onde ela se aproveitou muitas vezes dessa inclinação brasileira para se perpetuar de uma forma muito fácil. Porque eu vejo que essas agendas, essas políticas que eles vão ali combater princípios, né, que são universais do meu ponto de vista, que humildemente eu digo, né, igual, por exemplo, família, alguns outros preceitos, mas essa política libertária, ela tem um acesso muito grande no Brasil, parece que o brasileiro abraça, parece que é cool, a gente não pensa realmente sobre o reflexo de tudo isso, entendeu? Então, é realmente um ponto, assim, bem interessante da gente debater. Mas o Pedro tá muito calado, eu quero ver a tua visão. Traz aí, Pedro. Eu tô ouvindo, eu tô achando incrível esse diálogo de gênios aí, eu tô só aqui observando. Que isso? Mas eu penso por esse lado também, cara. O que eu acho, né? A gente é uma cultura de torcida, né? O brasileiro, ele é uma cultura de torcida, ele é a cultura do Big Brother. É a cultura da torcida organizada. Eu mato o cara que tá vestindo o uniforme do outro time, né? E eu sinto isso também, que a gente é sempre movido, e eu concordo com o que o Vitor tá falando, né? Que algumas políticas acabam se aproveitando dessa característica, porque é uma forma, é um modus operandi, né? Você cria o inimigo, junta aquele clã, agora vamos combater o inimigo, e chama isso de ideologia, né? Chama isso de partido. Então, no Brasil acaba sendo muito fácil, porque eu também acho que o brasileiro acaba sendo muito passional, né? Eu acho que deixa muito a razão de lado, né? O racional de lado, e daí vem essa coisa da polarização. Agora, o que eu penso a respeito disso? Não é só o fato de eu discordar ou de eu ser apaixonado pela minha tribo. Achei legal, acho que o Léo estava falando disso, ou foi o Vitor, da criação de micro-universos, né? Essas micro-tribos que se criaram, que eu já acho que já não é só brasileira, porque hoje, com a internet aí, né? A própria tribo, por mais que você esteja inserido numa cultura, né, na mesma ou numa nação, ela acaba se globalizando. Então, uma mesma tribo, pertencendo a uma mesma tribo, pode ter gente de nacionalidades diferentes. Pode ter gente do outro lado do mundo que concorda. A galera do K-pop. Porra, você tem uma turma gigantesca do K-pop sul-coreano no Brasil. Se você ataca um cantor sul-coreano, você vai ter brasileiro indo em defesa também. Então é uma tribo que acaba se expandindo, ela acaba não pertencendo só a uma nação, né? Agora, o grande problema que eu penso não é só o fato de discordar, que é o que a gente estava falando antes. O debate, né, o debate caloroso que acontece dentro de um parlamento, e ele pode acontecer em qualquer lugar, até num debate político, às vezes quando ele tem embasamento, e eu acho que esse é o ponto, ele precisa de um embasamento. Para ele ser entendido como um debate caloroso, ele precisa de um embasamento. O grande problema é que a gente acaba tentando debater sem embasamento, somente ancorado, apoiado aí na paixão, e aí vira caos, vira guerra, ele deixa de ser debate. E a percepção que eu tenho é assim, se eu não gosto, se eu não concordo, não é que eu vou deixar de consumir ou eu me afaste. Eu simplesmente quero que não exista mais. Eu desejo que passe a não existir mais. E aí vem essas ondas do cancelamento, o assassinato de reputação. Aí eu acho que a paixão do brasileiro começa a ser nociva. Ela começa a ser problemática. A gente aqui em tema de Copa, né, a gente teve o caso do do Ancelotti, né? Ele vinha, não sei necessariamente se críticas, né? Mas uma certa rejeição, a gente até comentou isso, né, Vitor, no último episódio, o quanto é interessante para a identidade da seleção brasileira ter um técnico estrangeiro, ainda que a gente saiba da competência técnica dele, né? E aí me leva a essa percepção também de que o brasileiro não pesa pela competência técnica, ele pesa pela afinidade. Aí entra a coisa do BBB, eu voto por afinidade, não importa quem seja aquela pessoa, eu gosto dela, eu quero que ela permaneça, se eu não gosto, eu quero que ela morra.
Brasileiro é meio assim. E até então o Ancelotti vinha sido, de certa forma, criticado, ou não necessariamente essa crítica, mas uma certa desconfiança, né, pelo fato dele ser estrangeiro, ainda que ele tenha as 5 Champions League, tenha sido técnico do Real Madrid. Mas olha em que momento, e aí eu vou trazer o vídeo, olha em qual momento ele começa a ser abraçado pelo brasileiro. O que faz a gente abraçar o Ancelotti? Deixa eu baixar isso aqui. Primeiro que não tem aqui o vídeo, mas a gente teve o Ancelotti cantando o hino nacional. Olha o quanto isso já chamou a atenção das pessoas, o quanto o brasileiro... Olha a parte técnica dele já existia, já estava ali. Ninguém discutia. Mas a gente ainda não tinha abraçado. Mas quando que a gente abraça? Quando ele canta o hino. E quando acontece essa outra situação aqui. Só para contextualizar, a gente no jogo contra a Escócia teve o primeiro gol do Vini, não foi isso? O primeiro gol do Vini, teve o segundo que foi anulado. Teve aquele chamado do VAR e foi anulado. Todo mundo ficou puto, eu achei injustiça também, eu achei sacanagem, acho que a FIFA também tá vacilando, tá querendo se meter demais, tá querendo gourmetizar demais o futebol. Olha aí, Pedro, antes de você continuar, curiosidade, tá? A CBF, ela notificou esse juiz após o jogo, e com essa notificação da CBF, a FIFA, ela puniu esse árbitro ele não pode apitar mais nenhum jogo do Brasil na Copa do Mundo. Excelente. Tá? Só trazendo essa perspectiva. Excelente. Houve um movimento. Pois é. Aí teve essa coisa do VAR também, que na verdade não foi uma decisão do árbitro primeiro, né? Não foi, a provocação não veio pelo árbitro, ele não tinha marcado, mas teve uma chamada do VAR. Aí é muito VAR para pouco futebol, então a FIFA tá meio de sacanagem nisso aí também. Tô meio puto com isso. Uma paixão do brasileiro aqui. Só que aí, no segundo gol, nesse gol anulado, aliás, quando o Brasil fez o terceiro gol, que o Vini fez o outro gol, olha a reação do Ancelotti. Não sei se todos viram. Você chegou a ver, Léo, esse vídeo ou não? Eu vi. Então vamos lá. Muito bom. Olha lá. E aí o pessoal interpretou esse vídeo como o Ancelotti indo cobrar, né? Indo cobrar o segundo árbitro, anula esse gol agora. E aí, meu irmão, olha os comentários, já tá virando barraqueiro igual nós. Belo português também, mas... Coroa muito bom, extraordinário. Já tá pegando a vibe brasileira. Ancelotti canta o hino nacional brasileiro e ainda briga com o quarto árbitro. Brasileiro é ele. Olha aí o brasileiro adotando o cara por conta de uma reação passional do Ancelotti. E que a gente também não é muito diferente do italiano, não. Ancelotti é brasileiro pra caralho. É dessa energia caótica que a gente precisa. Isso aqui é a coisa da paixão brasileira. O brasileiro quer ver, vocês acham que o brasileiro quer ver essa energia caótica, que o brasileiro precisa ver essa paixão ou essa passionalidade nos outros para adotar isso como algo da sua identidade também, ou para adotar um estrangeiro como brasileiro. O brasileiro precisa ver essa passionalidade no outro? Cara, eu penso que sim. Tu quer falar, Léo? Traz pra gente. Não, pode falar. Tá, vou fazer um apontamento e pega as suas percepções. Aqui primeiro eu quero aqui fazer um convite para que vocês deixem nos comentários aqui uma percepção que eu tenho, ver se concordam ou não com o que eu vou colocar aqui. Eu sinto que o brasileiro, ele tem um senso de vira-lata para muitas coisas. A gente tende a diminuir o que é do Brasil e, né, ter ali uma glorificação, né, principalmente da cultura norte-americana, muito pela influência que a gente sofreu e tudo mais. Então, assim, quando eu vejo futebol, eu acho que essa é uma das raras exceções onde a gente realmente veste a camisa do Brasil e a gente é patriota, sabia? Então, essa discussão que a gente está tendo, ela não aconteceria em absolutamente nenhum outro local do Brasil. E aí aqui, óbvio, vão ter as exceções e tudo mais. Mas a gente trazer um cara que tem 5 Champions League, um cara campeão pra caramba, isso deveria, pro brasileiro que é vira-lata, ser uma sensação assim de, porra, lá em cima. Pô, agora sim, é um cara competente e tudo mais. Mas no futebol a gente é nacional. Aqui a gente veste a camisa. Aí a gente precisa ver nele, e eu concordo contigo, Pedro, a gente precisa ver nele traços de brasilidade.
E aí, para além desse vídeo que tu trouxe, tem um outro que eu acho que tem a questão do hino também, mas é dele chegar ali no gol do Vini e tudo mais, e ele dizer pro árbitro, né? Anula agora. Anula agora. Isso é muito brasileiro. Isso é muito brasileiro. Então, eu acho que foi aqui, né? Onde o Brasil realmente abraçou o Ancelotti e tudo mais. Mas, assim, é aquilo. O amor brasileiro é frágil. Ó, caralho, que aspas. Hoje eu tô parecendo o Albertinho Einstein. Mas vamos lá. E por que o amor do brasileiro é frágil, cara? E é sério essa parada. Se no próximo jogo o Brasil perde, ele é o maior culpado, ele fez tudo errado, e é dessa forma. É assim que o Brasil roda no futebol. E ele ganhou, ele é gênio. Ele perdeu, ele é um merda. A gente não tem meio termo. E aconteceu isso com o Vozinha, né? Porque o Vozinha no primeiro jogo lá foi abraçado pelos brasileiros, saiu de 50 mil seguidores para hoje ele tá com quantos milhões? 7 ou 17 milhões. E aí teve o segundo jogo que não foi tão legal e já começaram a massacrar o cara. Caramba, não, isso aí eu não vi, não. Mas, cara, comentando assim, fazendo alguns comentários. Primeiro que, cara, eu não vou ser hipócrita e me distanciar da realidade. Quando a gente fala em temperança é equilíbrio, não é o outro extremo de ser só razão e de não manifestar emoção, né? Então, assim, legal, cara, legal ver o Ancelotti ali vinculado, né, com uma conexão emocional com o Brasil, isso é legal. Mas, na mesma fala, eu não consigo entender uma pessoa se definir como brasileiro como sendo barraqueiro. Entendeu? Assim, cara, em que contexto ser barraqueiro é bom? Porque a palavra barraqueiro já tem uma conotação negativa, de barraco. Não é nem para ser uma pessoa combativa, tenaz, firme, que argue os seus direitos. Eu tô até lendo um livro do Ehring, que é um filósofo jurídico, que a gente estuda na graduação, que ele fala direito à luta. O direito busca a paz e para alcançar a paz ele luta. Mas ele não fala que é barraco, pô. Barraco já tem uma conotação de farofada, de desnecessidade, sabe? Então, você vê... Isso que eu não consigo entender. Você vê um comentário que tá sendo barraqueiro igual nós e ter curtida. E a pessoa encarnar esse senso de autodepreciação, né? Uma fala pejorativa. Tipo assim, cara, um cara que ele fala o que ele tem que falar, que ele se posiciona na hora certa, ele sustenta o que é direito dele, o que ele entende, ele manifesta emoção, beleza, mas ser barraqueiro igual nós, pelo amor de Deus, sabe? Então, assim, você vê Aí isso que me... Por que a pessoa fala isso? Vê uma pessoa curtindo, nós é barraqueiro mesmo, aí tá prezando uma coisa que não é um valor, entendeu? Uhum. A pessoa não consegue parar e refletir aí, cara, mas porra, não é legal ser barraqueiro? O que é ser barraqueiro? A pessoa não consegue nem chegar nesse ponto de reflexão para entender se é algo que ela quer ou não para ela, entendeu? Agora, o brasileiro tem muito disso, né? Se ele vê alguém barraqueiro, você já assume aquilo como faz parte da minha tribo, né? Porque existe muito esse entendimento, né? De que o brasileiro é naturalmente barraqueiro, né? Ainda que não seja uma característica necessariamente boa, né? Diferente de uma outra nação, sei lá, que é mais equilibrada, né? Talvez um japonês, de repente. E eu acho que é nesse ponto que se manifesta essa questão da paixão. Não é racional você ter orgulho em ser barraqueiro. Uhum. É emocional. Porque você tá ali manifestando um gatilho de pertencimento a outros grupos. Tipo, porra, eu sou brasileiro, eu sou barraqueiro, eu pertenço. E é o que eu falo do sentimento da massa. Mas a pessoa não para pensar como indivíduo, se fala, porra, é legal ser barraqueira? Isso é positivo? O que significa isso? Porque, assim, o que eu tô falando não é senso de virar a lata, mas eu não gostaria de me filiar a esse padrão. Tipo, ser brasileiro, então ser barraqueira? Não, cara. O meu entendimento de ser brasileiro não é isso. Brasileiro seria alguém que tem convicção, que luta pelos seus ideais, que é persistente, que é resiliente, que, de novo, se aproxima das virtudes.
Mas é isso, e é o que eu falei também, hoje não existe um senso de formação moral, não existe isso. Existe essa, assim, esse ódio, né, essa celebração é o que também não é positivo, cara. E cada vez menor esse senso de autoquestionamento, de autopercepção, aí depois se pergunta, né, pô, por que que a minha vida tá assim? Por que que as coisas acontecem assim e tudo mais? Porque ela tá às vezes fazendo, tá elevando coisas que não deveriam ser elevadas, né, que não somam para ela. Uhum. Em que mundo, em qual aspecto de posicionamento, posicionamento positivo? Ah, eu sou barraqueiro. Aí você vê na história do árbitro lá, né, do Brasil e Escócia, você entra aqui no perfil dele, né, depois do jogo as pessoas entraram para atacar o cara, né, óbvio, todo mundo sabia que isso ia acontecer, né, e é isso, porque tudo que você tá falando, eu digo isso, eu digo que faz muito parte do estereótipo, né, é o estereótipo brasileiro, ainda que isso não seja necessariamente uma verdade, isso faz parte do estereótipo brasileiro. Porque acontecer. Eu lembro agora, porque eu não tenho isso aqui, mas quando acho que a Anitta perdeu um Emmy, um Grammy, né, da música, para uma. Não lembro qual que era a nacionalidade da outra menina, e meu irmão. Os brasileiros começaram aí no Instagram da mulher, mas assim, acabar com ela. Então a gente sabe que quando alguma coisa vai de encontro aquilo que a gente gostaria ou toca, né, nesse emocional nosso, acaba tendo uma reação em massa. E aconteceu com esse árbitro, né, que é o César Arturo, que foi quem apitou Brasil e Escócia. Eu achei interessante esse comentário aqui, que é um pouco do que a gente está falando. Eu já vim na esperança de encontrar os brasileiros aqui. Ou seja, você já sabe que isso vai acontecer. Parece que já é uma reação esperada, né? E aí esse comentário tem 21.299 curtidas. Aí um outro comentário de uma brasileira. Cara, o cara já tá jurado no país inteiro. 31 mil curtidas. Jurado, o cara tá jurado no país inteiro. A outra aqui, se vier pro meu país, Minas Gerais, olha aí, que a gente tava falando de tribo também, né? Minas Gerais vira o meu país, né? Porque tem características próprias. O Brasil tem isso também, né? São muitos países dentro do mesmo país. Se vier pro meu país, Minas Gerais, não ofereço nem água. 36.350. Essas aqui eu até vejo num tom de piada, de brincadeira, mas a gente sabe que no íntimo, né? Ou pelo menos ali numa DM, muito provavelmente ele deva ter recebido até ameaça de morte. A gente sabe que isso acontece aqui. E eu não sei se vocês lembram, não sei nem se lembram, né? Mas vocês são muito jovens. Mas teve um caso, né? Depois da Copa de 94, de um zagueiro colombiano, eu até trouxe aqui. Eu sou de 85, né? Eu era nascido. Vocês já eram nascidos? Já, né? Vocês são novinhos, os menininhos. Qual ano? Menininho cheirinho de leite. Eu era nascido. 94. Um zagueiro colombiano. Tu é o quê? Sou de 9,6. Tu é novinho, cheirinho de leite com mel ainda. Bebê. Não sei se você conhece, então, esse caso do Andrés Escobar, que era um zagueiro colombiano que cometeu um erro. Ele fez um gol contra na Copa de 94 e, se eu não me engano, isso culminou na eliminação da Colômbia. Foi decisor. E esse cara, 10 dias depois, ele foi morto na Colômbia. Ele foi assassinado. E aí tentaram linkar isso com algum problema que ele já tivesse, ou dizendo que isso de fato foi em decorrência do erro dele. Vi afirmações aqui, né? Tentaram associar isso à perda de casa de apostas, né? Então, apostadores que eram ligados às facções, né, criminosas da Colômbia, como é que chama? As facções, né? As milícias lá colombianas perderam dinheiro por conta dessa eliminação da Colômbia e culparam esse zagueiro. Só que não bastava só culpar, foram lá e mataram o cara. Então, também um país latino, né? Um país também passional colombiano. A gente não é tão diferente do colombiano em relação a isso, né? Mas, e aí? O que vocês acham disso? Vitão também agora ficou calado? Cara, eu tô refletindo sobre o que vocês estão colocando e eu vou fazer uma provocação porque eu discordo de vocês em alguns pontos. Mas para trazer informação, vamos lá.
2025, a Anitta perdeu o Grammy para Shakira, tá? E em 2023 ela perdeu para Beyoncé, para a tristeza dos amigos do Caetano, tá? Para mim, não muda nada. Mas vamos lá. A gente está trazendo essa perspectiva da cultura do ódio, né? Conversando sobre isso, sobre o brasileiro ser emocional e tudo mais. Agora tem um ponto que é muito importante, que eu sou um adepto da luta contra o politicamente correto de forma exacerbada também. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque aqui tem uma linha muito tênue entre o brasileiro estar realmente atacando alguém e o brasileiro estar fazendo ali o que o brasileiro quase programado no útero para fazer, que é uma zoeira, alguma coisa ali dentro dessa brasilidade que a gente tem. Eu venho, gente, do mundo pop, do mundo gamer, eu acho que eu compartilho isso com o Léo, tá? Eu não sei se o Pedro teve essa perspectiva, mas eu acho que o mundo gamer, ele é na literalidade o que o Brasil representa para o mundo. A gente tem um meme ali do EUEBR, né? E o brasileiro numa comunidade gamer, ele é absolutamente odiado, porque normalmente a gente vai ser aquele jogador que ou entra para trollar uma partida, zoando a partida, ou entra e é muito bom e vai zoar todo mundo que está ali jogando e tudo mais. Então a gente tem, né, essa perspectiva para o mundo. Quando eu vejo essa questão do árbitro, por um lado, eu acho que a gente precisa analisar esses comentários, e deve ter comentários ali que passaram e muito da medida, né? Ameaça de morte e tudo mais. Aí a gente está falando até de crimes cibernéticos muitas vezes, incitação do ódio e tudo mais. Agora, se a gente vai passar um pente fino, se a gente tira essa moçada que por si só é uma galera que ela já tem alguns problemas, né, de posicionamento, de visão do mundo, eu sinto que a gente tem que individualizar as pessoas e não os atos. Porque o fato do brasileiro ir lá e cobrar zoando, isso eu não vejo problema. Isso eu não vejo problema. Porque eu inclusive, sendo brasileiro, eu acho maneiro isso, cara. Eu acho que é divertido, eu acho que talvez seja o único país que vai fazer isso, entendeu? E tipo, cara, vamos em massa ali, vamos tirar sarro desse cara, porque ele realmente teve uma decisão ali, que, enfim, tudo mais. Uma reflexão que é muito importante a gente ter é a seguinte: em que ponto isso se torna tóxico e até que ponto a sociedade se tornou frágil demais também. Porque tem o que é crime, tem o que é incitação de ódio, e tem o que, meu amigo, hoje em dia, por mais que eu seja mais novo que vocês, talvez os internautas aqui, né, eles não saibam, mas eu sou de uma cidade de 20 mil habitantes, cara, no interior de Minas. Eu tive uma criação da mesma forma que o Pedro teve, que é um pouco mais velho que eu, talvez até pior, porque de uma família tradicional, fui criado na fazenda, uma cidade pequena, saí de casa, né, aos 17 e tudo mais, então eu tenho valores que acabam sendo um pouco diferentes da minha geração, que é de 96, né? E ali, cara, a gente sofria bullying pra caramba, não tinha muita falação e não tinha muita, sabe? Eu sinto que a gente foi ficando frágil como sociedade e hoje tudo é um motivo para que você se sinta atacado. A gente perdeu essa grossura, né, e tudo mais. E aí é um problema. Então eu até queria entender como que vocês sentem isso, porque vocês concordam que é muito tênue essa linha? Olha o cuidado que a gente está tendo que tomar aqui. Porque se a gente avança muito nessa questão do brasileiro ser, dentro desse fanatismo, ele atacar as pessoas, a gente entra em um processo onde a gente mata aquilo que torna a gente brasileiro muitas vezes. E aqui eu não estou falando de ter essa perspectiva emocional e tudo mais. Não, mas a gente é naturalmente um país que gosta de fazer piada das coisas e a gente é bom nisso. Então, até que ponto, sabe, o tempero disso é difícil, cara. O negócio é essa distância, né? Por isso que a gente falou ali no início, até onde isso é cultura, e aí eu acho que tudo que você tá falando tem a ver com cultura, essa coisa da sacanagem. O brasileiro é sacana, porra, e foda-se, vai ser. E eu acho legal, eu acho maneiro isso. Não sei se você lembra da guerra de memes, né? Da guerra mundial de memes contra Portugal, virou uma sacanagem aquilo ali, e o brasileiro é muito bom nisso. A gente já está instalado, né, no DNA do brasileiro essa sacanagem. Você tá falando da província brasileira? Tô falando de Pernambuco em pé. Ah, entendi. Pode ir. Tô falando da Guiana brasileira. Eu tenho um cunhado, meu cunhado é português, né, e aí eu sacaneio ele demais em relação a isso também.
É. Então, uma coisa é a cultura e a sacanagem, eu acho que é saudável, eu acho que isso é maneiro. E o brasileiro, porra, a gente tá se fudendo o tempo inteiro. Né? A gente tá tomando, o grosso tá entrando o tempo inteiro nesse país. O grosso não cansa de entrar, e esse grosso, além de grosso, é longo, né? Que ele não para de entrar. Agora, né? Então, assim, a gente, eu acho que isso acaba servindo, acaba virando uma válvula de escape para que, porra, a gente consiga viver. Então essa sacanagem cultural, ela é legal e ela é muito bem-vinda. O problema é quando isso ultrapassa o limite, inclusive jurídico, né, Léo? Uma pesquisa boba aqui, sabe, no Google, você tem alguns casos aqui, ó, de ameaça de morte no Instagram. Viúva de Isabel Veloso diz que recebeu ameaça de morte após anunciar noivado. Sei nem quem são, mas ameaça de morte. Supostos pivôs do fim de Virgínia e Vini Júnior denunciam ameaça de morte. Isso é bizarro, isso é bizarro. Moradora de Goiânia que jogou água quente, beleza, aí foi treta, mas também não justificaria. Ameaça, posição e perfil no Instagram, que era ferramenta de criminosos no Oeste. Vítima de Bruno Mafra. Escritor Jefferson Tenório, que eu não faço ideia de quem seja, é ameaçado de morte por palestra. Então, às vezes, uma coisa que você falou errado, né, ou que vai de encontro com as crenças, os valores, se é o que dá para chamar de valor, mas de uma determinada tribo. No caso aqui, por exemplo, a Daniela Lima vive sob ameaça de morte. A Daniela não é uma coisa, né? Eu não tô aqui falando que tá certo, mas aí ela falou muita coisa. Só mas é isso ainda. Eu discordo de muita coisa, de quase tudo dela, mas eu acho que ultrapassar esse ponto da ameaça, porque eu não acho que a gente tem que ter um lado só também. Eu não acho que você deva exterminar o outro lado, porque ele serve inclusive como termômetro, né? Como é que chama? Tem até em direito tem isso, os freios e contrapesos. Exatamente, e gera um equilíbrio. Você tem que ter um equilíbrio, que senão a gente também despiroca geral. Então você tem que ter agora, quando a gente ultrapassa esse limite é que começa a se tornar problemático. Né? Quando de novo, é aquilo. Se eu não gosto de alface, tira a porra da alface do mercado. Eu não quero entrar no mercado e ver alface sendo vendido. Não quero que ninguém coma alface. E a gente vê isso acontecer hoje, né? Vai lá, Léo. Não, eu acho que eu peguei uma chave importante aqui no que a gente tá falando. Que, cara, eu também adoro a zoeira. Eu até achei legal aquele comentário. Pô, se ele vier aqui em Minas, eu não sirvo nem água. Não sirvo nem um cafezinho com pão de queijo. E te falar, isso aí pro mineiro é a maior ofensa do mundo. Não, pois é. Aí tá no contexto certo. É uma piada, né? O cara tem um palco mundial, ele errou, né? Julgou errado ali o lance e tudo bem. Ele vai sofrer as consequências disso que não podem ser além do parâmetro. Mas existe um ponto aí que é muito importante, que é o que a gente está tangenciando, só que eu acho que a gente chega centralmente nele falando assim. Primeiro que a paixão ela não pode ser veículo tanto para excessos ou ilegalidades, como também ela não pode justificar a intolerância. Porque você não aceitar opiniões diferentes, você não aceitar situações, e acontece junto com o que o Vitor está falando. O Vitor está falando, pô, hoje as pessoas têm menos casca, né? Têm menos resistência. Então elas são menos tolerantes à opinião contrária, elas são menos tolerantes ao que supostamente ofende e valoriza muito a emoção. Eu acho que a base de tudo que a gente está falando é essa. Primeiro, a gente dá muito mais razão à emoção do que a gente deveria. Então, assim, é saber ter uma inteligência emocional, que não existe isso, e de forma que a paixão, que já é o excesso da emoção, ela não pode ser porta para uma intolerância. Sim. Né? Então, assim, eu não aceitar ideias diferentes, eu não aceitar um outro resultado, eu não aceitar uma palestra, isso é intolerância. Isso é intolerância. Então, assim, que é o contrário. Então, o problema não é quando o humor, quando a emoção são usados na medida certa, no equilíbrio. Uma brincadeira, um afeto. Isso não é problema, isso aí é marca característica.
E a gente tem que ser fiel ao que nos define. Mas o grande problema é esse, cara, é a gente achar que alguma emoção justifica o errado, o intolerante e o ruim, né? Então, entra tudo nesse grande barco de uma intolerância e, cara, eu não tô aceitando outras ideias, eu não tô aceitando o outro porque a gente é assim, é apaixonado, que é muito o que a gente vive na política, né? A gente é intolerante com o que é diferente e a gente mistura com emoção, porque é isso, muita gente vota para pertencer a um determinado grupo, a um determinado tipo de características, Sim. Já formam ideias totalmente emocionais de um lado ou de outro. Enquanto que, por exemplo, também trazendo uma provocação, porque eu busco viver essa tolerância, né? No diálogo também. Então eu tenho um grande amigo que a gente conversa, mas tem coisas, porque assim, dentro da filosofia a gente estuda a lógica. Então, eu aplicando a lógica corretamente, eu sei que eu tô certo nas funções que eu faço, por exemplo. Então nada para mim justifica assim, o governo comemora o arquivamento da CPI do INSS. Em que universo que é bom a gente ser contra a investigação de um ilícito, de uma situação que gera um rombo público? Em que situação que a gente vai comemorar que vá uma investigação? Então, uma pessoa que torce junto o arquivamento de uma investigação, para mim, ela está sendo emocional. Ou ela tem coisas a esconder, né? Aí já... ou ela tem probleminha. Tem probleminha ali, tem um negócio ali, olha, deu uma passadinha ali, eu não queria que visse. Então, assim, deixa quieto, você deixa baixo. Cuidado com a canetada do careca, vai com E essa paixão, assim, que a gente tá falando, ela é uma coisa tão forte que as pessoas, elas inclusive tendem correm o risco, muitas vezes, de criarem umas narrativas que não necessariamente são reais para justificar essa válvula de escape. Ela quer colocar alguma coisa para fora. Então se criam narrativas, se criam situações que vão justificar essa minha necessidade de colocar alguma emoção para fora. Aconteceu agora durante a Copa também com o filho do Ancelotti, foda-se, com o Davi, né, com o filho dele, que estava conversando ali. Vai saber o que o maluco tá falando, ele tá com fone, ele tá conversando com outra pessoa. Não, ele tava discordando de colocar o Neymar, da substituição lá com o Neymar. E aí não basta só criar essa narrativa, mas tem que vir aqui atacar o cara. E aí é aquilo, aí fica naquela distância, né? naquele equilíbrio ali, ou falta do que é uma crítica, porque aqui uma crítica em relação ao quê? Ele, de fato, ele estava discordando da substituição do Neymar, mas levantaram essa hipótese e aí começa, respeita a história do nosso Neymar, chegou agora na seleção, já está com essa marra aí, respeita o melhor jogador que nós temos, próxima vez que tu olhar torto pro Neymar, tu já sabe, né, respeita o menino Ney. Olha, aí vem alguém para defender, alguém um pouco mais razoável. Vocês viram o vídeo completo? Estão julgando o cara até levantou para dar boa sorte pro Neymar, vocês estão sendo injustos. Então, não é que aconteceu, que existe um fato e as pessoas vêm para criticar. Elas criam um suposto fato só para justificar a necessidade de colocar alguma coisa para fora. Tu acha que o brasileiro ele tá sob pressão na vida e acaba criando essas situações para botar os cachorros para fora? Ô, Pedrão, clica aí desse cara. DS escreveu aí. Próxima vez que tu olhar torto pro Ney, clica aí no perfil dele, só pelo negócio. Lá vai. É que todo mundo vira o Mike Tyson. Ele é o Mike Tyson. Abre a primeira foto, é ele. Olha lá. Não, esse tá bom. Vamos ver o shape do menino. E mamãe não tem mais trabalho na fábrica. E mamãe, olha lá. Olha lá. Se olhar torto pro Neymar, já sabe, né? Esse cara perde na porrada pra um brócolis. Isso é que é foda da internet, entendeu? Porra, pelo amor de Deus, velho. Pede pra falar na cara, não vai falar. Então isso aí é uma questão. Eu fiz questão de você abrir porque eu sabia que ia vir, né? Um ser esquelético que vira o Mufasa atrás aqui do teclado. É um absurdo. Mas voltando ali para eu não tinha visto, tá? Eu tô tendo contato agora. Pois é.
Mas Aqui, ó, o vídeo em questão é esse aqui, ó. Ah lá, ele tá sentado ali olhando, só que ele tá com um fone, deve estar conversando obviamente com alguém, ó. E aí chegou o ponto da mulher dele ter que vir, cara, na internet e dizer para de atacar a nossa família, porque eles começaram a receber ameaça. Olha que loucura. É louco, o brasileiro é maluco. Porra, nego cria uma situação com base nisso aqui, sabe? Cria uma situação. Enfim, Então, cara, isso primeiro que a premissa já é errada, sabe? Tipo, eles nem veem o vídeo completo e formam uma opinião. E não tem a integralidade ali dos fatos, né? Não, e assim... cara, é intolerância, velho. É intolerância. Foda-se se ele tá balançando a cabeça, o brasileiro não aceita. Aí, a pessoa não aceita que ele tem uma opinião contrária. Porra, é a opinião dele, cara. Sim. Porque, mas assim, o problema é esse, a gente acaba formando uma opinião completa, você acaba formando toda a opinião baseada num fato muito frágil. Não, né? E cara, mesmo e aqui tudo bem, aqui viraram ataques e tal, e isso é ruim. Agora, aquela história de justiça com as próprias mãos. E aí eu vou trazer uma coisa que eu penso, né? Quando você pega o cara ali cometendo um crime, vai lá, bota ele na rua e a população faz a justiça, tá? Bandido tem que se fuder? Tem que se fuder. Bandido tem que tá na vala pra mim. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, quanto inocente já se arrebentou por causa disso também? Porra. Você inclusive tem um documentário que eu ainda não assisti, quero assistir, sobre a escola base. Né? Não é da escola base, que eles foram acusados de uma situação, acabou com o negócio e depois ficou comprovado que não tinha sido aquilo, mas acabou com a história de um negócio. Né? Acho que o brasileiro anda tão sob pressão da vida e tão descrente também em relação à própria justiça, que muitas vezes ele vai tomar essas atitudes naquela certeza de que se ele não fizer, nada vai acontecer. Então isso acaba sendo também, vocês acham que isso acaba também sendo essa exacerbação da paixão, acaba sendo um reflexo da fragilidade política do país? Cara, eu acho que sim. Primeiro eu vou enaltecer o seu vocabulário, porque hoje ele está realmente... Hoje... Pelo amor de Deus, cara. Que baile que a gente tá vendo aqui. Mas vamos lá. Eu acho que se a gente for olhar para a perspectiva política, e aqui, né, é complicado falar sobre política, mas eu sinto que 50% do Brasil não se encontrou, tá em um processo ali completamente distorcido de percepção de si próprio, e talvez a outra metade esteja completamente descrente com o futuro do país, com as perspectivas que a gente tem para o futuro e tudo mais. Então, a gente é realmente um país, gente, que toma de 7-1 todo dia. O Pedro até trouxe isso e tudo mais, mas em todos os aspectos. E aí, quando a gente pega essas questões do futebol, acho que a gente até falou isso em um episódio passado, né? Eu sinto que o brasileiro, ele interpreta aquele momento como sendo um dos poucos momentos onde ele vai ser vitorioso. Sabe? É quase uma válvula de escape. Falar, aqui a gente é bom no que a gente faz. Me contaram que a gente é bom, porque a maior parte dessas pessoas não viram. Nem viu. O Brasil ganhar. E eu ainda vi, né? Mas, e olha, eu tô com 30 anos, né? O pessoal mais jovem não viu, e nem sei se vai ver, né? Tomara que sim. Mas, então, assim, eu sinto que nesse momento em específico, isso acaba sendo até mais presente, até mais forte por isso, sabe? A gente olha politicamente, a gente sabe que a gente vai passar por um processo de eleição esse ano que, porra, vai ser complicado pra caramba. Vai todo mundo brigar, a família vai rachar, a gente já sabe o que vai acontecer, né? E a gente aqui em Brasília, principalmente aqui, acredito que as pessoas vão assistir do mundo todo, a gente vê esse movimento acontecendo aqui, e ao mesmo tempo a gente olha aqui, que é pro quintal de casa, né? A gente abre a janela e vê o Congresso e a gente sabe que, na verdade, o jogo é outro. E as pessoas que a gente conhece estão envolvidas nisso tudo, né? Então... E assim, ir rachando o Brasil e tornando o Brasil cada vez mais tóxico, que vem muito ali da cartilha também, né? Vou trazer, a gente pode falar isso em outro momento, mas vem da cartilha marxista também, que é dividir para conquistar, né? E tudo mais. Então a gente vem rachando realmente.
E eu sinto que no futebol é uma das poucas oportunidades onde a gente coloca o petista, o bolsonarista, o isentão, o cara que não se preocupa com político, o velho, o novo, entendeu? A gente une essa porra toda para falar com as pessoas, para torcer por um único bem e tudo mais. Então aqui a gente tem um reflexo muito misto e é complicado até de avaliar, porque são muitas tribos ao mesmo tempo, né? E assim, óbvio, tem gente que tá torcendo contra o Brasil também, tem essa galera, né? Teve até isso aqui, ó. Olha aí, só pra gente. A gente tá até caminhando pro final, mas olha isso aqui. Olha o que aconteceu aqui. Desculpa até te cortar, mas é porque é interessante o que você falou. Olha isso aqui. Torcedor comemora gol contra o Brasil, revolta pública e gera confusão em bar. Isso aí, Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. A quantidade de vídeo que eu vi de confusão em jogo do Brasil agora dessa Copa em barzinho não é brincadeira. A quantidade, mesmo esse público que está defendendo a mesma causa, né, a seleção, um hexacampeonato, ainda consegue dentro disso, que seria na verdade um momento de celebração, consegue encontrar algo para se estapear, para sair na porrada aqui e dar merda. E vídeos sérios, tá? Vídeos sérios, que não tem nem como trazer aqui. É complicado. Bom, a gente tá caminhando aqui pro final. Eu quero, assim, claro que a gente não tá aqui para dar estabelecer nenhuma verdade, mas justamente para levantar esse debate. Eu quero que quem estiver assistindo e chegou até aqui comenta aqui embaixo o que acha. Paixão brasileira, isso é puramente cultural ou isso se torna fanatismo? Isso pode de fato ser nocivo? Quais são as suas opiniões? Leozinho, quer fazer as considerações finais, meu irmão? Quero. Muito bom aí. Só registrando minha satisfação em estar aqui com vocês. O tempo passou voando. E, enfim, que gosta, né? Acho que vai gostar, eu gostei pra caramba. Então, assim, cara, eu acho que é isso. Eu acho que uma conclusão que pelo menos eu alcanço no momento e que depois eu vou seguir refletindo é que, cara, cada um tem que ter sua característica, o povo brasileiro tem a sua característica. O problema é a gente sentir que essa paixão é a porta para alguns lugares ruins, né? De intolerância, de violência, de arbitrariedades, de ilegalidades, de falta de consciência, de falta de equilíbrio, porque a gente enfatizar a paixão, a emoção ali acima de tudo não é um caminho positivo para um refinamento pessoal e social. Essa questão que você falou da insegurança, não só política, mas é uma crise de confiança nas instituições públicas, né, no judiciário, muitas vezes nos sistemas prisionais, nos sistemas políticos. Então é uma crise generalizada que coloca a emoção à flor da pele, e a emoção ali fora de controle leva o brasileiro a tomar ações muitas vezes sem pensar nas consequências, né, em cometer também essa questão do... tem até uma história interessante do linchamento, porque lynch é uma palavra que veio de um vernáculo inglês, né, se não me engano era David Lynch, que o cara foi massacrado por um grupo de pessoas e ele foi massacrado e assassinado de forma injusta, que ele foi injustamente acusado. Então, justamente isso, quando a emoção está ali passando pelo critério de pensar isso é certo, isso é errado, eu deveria fazer isso ou não, é nesse ponto que a emoção é enganosa, né? Então, cara, o que eu gostaria muito é que a gente conseguisse encontrar um equilíbrio entre viver essa temperança de um equilíbrio para a gente tomar decisões melhores, e eu acho que isso vem da formação educacional e moral das pessoas, que infelizmente é algo que está em falta, mas é o que eu busco fazer no meu dia a dia, é o que eu falo, é o que eu defendo. Então, eu acho que
hoje a gente está tá com portas muito perigosas abertas para esse fanatismo e a gente tem que ter esse cuidado mesmo. Mas de resto, adoro ser brasileiro, vamos manter a zoeira e ser equilibrados, né? E viver com temperança, pô. É isso. Show de bola. Vitão, só um comentário, é um crânio, né? É uma cabeça, hein? Ele é, né? Porra, aí o cara traz as referências assim, que, meu irmão, você é um crânio, você é um filósofo. Ele tem o conhecimento à disposição, é diferente, né? Não é só uma carinha bonitinha, né? Não é só um corpinho de mel. Chocolate. Corpinho de chocolate. Vitão, considerações finais, meu irmão? Vamos lá. De novo, lembrando, né? A gente traz os temas aqui com certo seriedade, né, em alguns pontos, mas a gente tenta trazer isso de forma leve, mas sempre tentando passar uma mensagem, né? Eu acho que a mensagem que fica dentro desse bate-papo que a gente teve aí de possivelmente 1 hora, talvez um pouco mais, é que realmente eu sinto que a paixão brasileira é uma cultura, né, em certa medida, mas que em alguns pontos a gente passa para o fanatismo. A linha é muito tênue, né? Então, o brasileiro, ele é culturalmente apaixonado e absolutamente propenso a se tornar fanático com as coisas por isso, né? Então, a gente precisa ter essa autorreflexão como indivíduos, né, na sociedade, para que a gente faça uma dosagem. Até que ponto a gente vai realmente, né, expressar paixão por algo, até que ponto a gente está sendo fanático e tudo mais. Então, acho que cabe essa reflexão a cada um. Eu acho que todo mundo, em certo ponto, em algum momento vai ser fanático, vai ser apaixonado, mas desde que isso, como foi muito bem colocado aqui pelo Léo, pelo Pedro, muito mal colocado por mim, na maioria das vezes, que a gente não ultrapasse os limites, né, e utilize dessa paixão, desse fanatismo, para cometer crimes ou para diminuir outras pessoas. Obviamente tem a questão ali do que é zoeiro e o que não é, mas a gente sabe o que é. A gente sabe quando as pessoas passam do limite e tudo mais, e eu acho que é um pouco disso, sabe, a questão do amor ao próximo, da tolerância, ela se perdeu, e hoje a gente não quer mais provar um ponto, a gente quer simplesmente fazer com que a outra pessoa se sinta mal por pensar do jeito que ela pensa. A Paula, minha esposa, eu passo por um processo constante de viver com uma pessoa iluminada, sendo uma pessoa desprovida de luz por diversos momentos, tá? Então, às vezes, eu me pego odiando as coisas. Eu sou um cara que odeia muitas coisas, né? E, às vezes, a Paula me traz de uma forma magnífica, assim, eu paro, fico pensando, refletindo, eu acho que isso é legal. Ô, Vitor, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Tu tá entrando em um debate intelectual com essa pessoa para que você consiga iluminá-la com algo que você entende ser um conhecimento? Ou você tá simplesmente querendo colocá-la como um ser quase que inferior intelectualmente por pensar daquela maneira? E por incrível que pareça, e aqui a gente tenta não ser hipócrita na maior parte das vezes, nessa reflexão, cara, 50% das vezes ou mais eu sinto que eu estou fazendo isso, que eu estou entrando nesses debates simplesmente para diminuir aquela pessoa e alimentar o meu ego. Então, esse é um processo meu, e eu acho que deve ser um processo de todos os brasileiros. Falei bonito demais, Pedrão, tu tem uma responsabilidade aí para fechar o programa. Não sei nem como fazer agora. Vou deixar a pergunta, até mudei o GC aqui, né? Qual que é o limite, então, da paixão brasileira? Até onde a gente pode ir? E é isso, e a gente deixa essa reflexão para você de casa, atrás da telinha, que está assistindo a gente, que teve paciência, teve saco de chegar aqui no final. Léo, te agradecer mais uma vez a presença, meu irmão. A gente vai fechar aqui, vai continuar falando, mas a gente esqueceu aqui de passar o teu Instagram, cara. Quer te acompanhar lá, quer saber mais do Preceptum, né, da tua mentoria aí para advogados, né? Quer saber mais, onde é que acompanha, onde é que vai? Cara, hoje o Preceptum está sendo veiculado principalmente no meu perfil, @leoareba. E, cara, vou colocar aqui na descrição, tá? Opa, fechou, valeu. E até fazendo uma errata, é Charles Lynch, o nome da pessoa que foi assassinada por uma turba de pessoas. E, cara, isso aí, fechando com a minha mentoria, como é que isso se vincula? Viver as virtudes.
a virtude está sempre orientada ao alto. E no alto está a performance, né? Então, Sim. a gente performar, ter clareza, ser eficiente e ter equilíbrio e bem-estar com nós mesmos e no relacionamento com o próximo, isso é viver as virtudes. E toda virtude vem, por exemplo, da responsabilidade extrema, da autoanálise e da transparência, que o Vitor falou agora. Poxa, eu estou fazendo isso no intuito de ajudar ou, às vezes, de me impor? Então, é impossível, ao meu ver, você viver as virtudes de forma genuína e não colher resultados disso na sua vida. Seja em aspecto pessoal, seja no empreendedorismo, seja em todos os âmbitos de vida espiritual, em todos os âmbitos da vida. Então, inclusive na formação moral e no controle das paixões, né? Então, cara, para mim fica muito forte isso, né? Que como que uma virtude orienta a gente para melhor ação, né? E é isso, falei demais já. E assim, ô Pedro, Diga. Antes de finalizar, antes de puxar, acho maneiro, o Léo, ele contribuiu muito, né, aqui com a nossa conversa. E o Léo, pessoal, é uma pessoa que a gente já tem muito a aprender, a gente já está com ele há muito tempo. É um cara que em diversos momentos a gente fez uma charutada e ele me deu um insight ali que mudou, completamente a minha visão de negócio, a minha visão de mercado. É um cara com muito conteúdo e nada mais justo do que eu trazer, né, para vocês essa oportunidade aí também. Eu acho interessante, né, para você que é de Brasília ou próximo, ou até longe também, né, venha privilegiar. A gente vai ter um evento aí, né, Léo, da Precepton, que é uma oficina presencial de abertura, que é no dia 4 de julho, tá? Das 8h30 ao 12h30, tá? Então a gente vai deixar aí um link aqui na descrição, não sei ainda como a gente vai fazer, a gente vai improvisando aqui, né, a gente vê depois, mas deixa aí um link para que vocês vejam isso, para que vocês acompanhem e eventualmente, tendo interesse, deem uma oportunidade, porque realmente é um cara muito bom. E se não conseguir aqui, se não tiver como colocar aqui, vai lá no Instagram do Léo, qual que é de novo, Léo? Léo Areba. Léo Areba. Rapaziada, show de bola, papo bom, profundo, legal hoje. Lembrando que esse aqui é o Conselho de Quinta, que é o podcast que fala de comunicação. Mentira, a gente nem fala tanto assim, acaba falando, né? De comunicação, de empreendedorismo. Acaba falando. Se você entendeu, entendeu. Se você não entendeu, vai acompanhar a Virgínia, vai ler outras coisas que vai ser mais interessante para você. Ou assista de novo. Ou assiste duas vezes. Ou assiste duas vezes. Lembrando que os vídeos aqui vão ao ar toda quinta-feira às 20 horas, 8 da noite. Por enquanto gravado, daqui a pouco a gente vai fazer nossas lives. Não esquece de se inscrever, de deixar o like aqui se você não gostou. Se você não gostou, problema é teu, a gente vai continuar do mesmo jeito, a gente não vai mudar. Então, de novo, volta lá pro perfil da Virgínia. E de acompanhar a gente no perfil do Instagram, tá? Perfil do podcast Conselho de Quinta PDC, o meu @IAM Pedro Brandão, tá aqui na descrição, do Vitão @VictorHPaiva.adv. Nos vemos na quinta que vem, não é? É isso? Faltou alguma coisa? É isso aí. Não siga os nossos conselhos sem consultar o seu psiquiatra. E o advogado também. E o advogado, mas siga o Conselho de Quinta. Acompanhe a gente aqui. Não esquece de ativar o sininho para receber os novos episódios. Forte abraço, rapaziada. Tamo junto. Até quinta que vem. Valeu! Valeu. Bom demais.